Fala pessoal, tudo bem? Aqui fala Luiz Hunziker, começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero fazer uma mini listinha com vocês e também quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu quero que vocês comentem depois aqui quais são as suas escolhas nessa questão polêmica. Um conflito de gerações, desde a antiguidade da Grécia Antiga. A pergunta que não quer calar é: anime é melhor que o mangá? O mangá é melhor que o anime? E eu peguei aqui 4 exemplos de histórias de animes que, na minha opinião, são melhores, são superiores ao mangá, por motivos X ou Y que vocês vão entender. Mas eu quis pegar aqui 4 exemplos de mangás que eu acho que são bons, são excelentes, mas que o anime dá outro patamar. Eu quero explicar pra vocês aqui hoje. A thumb desse vídeo não me deixa mentir. Minha primeira escolha, ela é meio óbvia e é um consenso geral em cima disso, né? Tanto que existe até um conceito, um termo novo que foi criado, que é o efeito Kimetsu, que é o efeito do anime que carrega o sucesso da obra e faz ela explodir e exponenciar ao máximo sua capacidade. Mas o que eu tô falando aqui é exatamente dele, Kimetsu no Yaiba. Estou aqui em mãos com o primeiro volume de uma obra excelente. Eu tava lendo ontem Kimetsu, tô no volume 13. Tô no volume 13 de Kimetsu, tá excelente, tá muito boa, história maravilhosa. Mas cara, os momentos-chave da história, os momentos-chave do enredo no anime são exponenciados assim, são melhorados 300%. Todas as grandes cenas de Kimetsu, pra quem assistiu, né, elas não têm o mesmo peso no mangá, na minha opinião. Eu acho que talvez até mesmo pela forma que é escrita, né? Você tem páginas, você vai fazer a virada da página e ali tá a grande surpresa e talvez não seja tão bem explorado. Uma cena que às vezes dura 3 minutos, 4 minutos no anime, vira 2 quadros no mangá. E isso incomoda um pouco, talvez, se você estava esperando a mesma expectativa, os mesmos sentimentos que você teve no anime, na leitura do mangá. Então, Kimetsu eu acho uma obra muito boa, sem contar também que a arte, toda a parte técnica do anime é excepcional e faz com que ele seja assim absurdamente superior a muitas outras obras e animes lançados na atualidade. Kimetsu virou um fenômeno, é algo absurdo a quantidade de pessoas que ele alcança e a força que ele tem dentro do cenário. E ainda mais interessante pensar que é uma obra que já foi finalizada, tá? Não é uma obra infinita de 50, 70 volumes, não. Ela teve 20 e poucos volumes ali, já foi finalizada, e mesmo assim continua repercutindo. O anime, ele tá com a sua segunda temporada pra chegar já tá em desenvolvimento, talvez já nos preparativos finais. E o mangá foi finalizado, está sendo lançado no Brasil pela Panini. A arte da Koyoharu Gotogi, ela é uma arte diferente, para não falar outra coisa. Ela é uma arte que você tem que se acostumar no começo ainda. Mas cara, Kimetsu é muito bom, tanto no mangá quanto no anime. Mas o anime, ele joga tudo pra cima. Tudo que é bom no mangá fica melhor no anime. Eu acho que é um bom exemplo para começar esse vídeo de anime que é melhor que o mangá. Vamos pro segundo exemplo aqui, mas antes de ir pra ele, já quero só deixar um recado, tá? Você já tá nesse vídeo, já tá assistindo, tá gostando, tá confortável aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já deixa seu like. E não esquece, eu quero depois que você comente quais são as suas opções, as suas escolhas de animes que são melhores ou superiores, né, ao mangá. O segundo exemplo aqui é uma coisa bem interessante, bem única, que é uma história que envolve música. Talvez pelo fato de envolver música, quando a gente tá assistindo com o áudio, com a imagem, tudo rolando ao mesmo tempo, tem um sentimento diferente. Eu tô falando aqui do Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lie in April. Essa história maravilhosa, tá? Que conta a história do Arima e da Kaori, tá? A história dos dois que se conhecem, ele é um pianista, ela é uma violinista e ele tem traumas de infância e tudo mais. É um enredo, é uma construção muito boa. É uma história muito bem desenvolvida. No mangá, os momentos musicais, né, como eu falei, ele é um pianista e tudo mais, eles são interessantes, são agradáveis de se ler. Mas no anime, quando você vê aquela música que ele fala, eu vou tocar tal sinfonia de tal compositor, você às vezes pode ir lá abrir no Spotify alguma coisa e procurar a música para tentar saber o que ela é, qual que é a melodia. Mas quando você tá assistindo o anime, sentado na sua poltrona, deitado na sua cama, e começa a tocar aquele piano,
ou aquele violino, você começa a ver as coisas mudando, as luzes e os sentimentos e os pensamentos do personagem, tudo se misturando, é emocionante. Shigatsu wa Kimi no Uso, ou Your Lie in April, é um dos mangás mais emocionantes e que mais fazem ninjas aparecerem e cortarem cebolas perto de você. É difícil, viu? É difícil segurar a emoção quando você tá lendo Your Lie in April. Mas eu falo pra você, é uma experiência única, experiência muito gostosa, muito boa. Tem pessoas que eu conheço que não gostam, falam, não, é muito sofrimento, é muito isso, muito aquilo, mas eu acho que é, como eu falo às vezes de Boa Noite Pum Pum, de Ilho Asano, é um sofrimento, é um sentimento que todo mundo tem que passar. E eu acho que Your Lie in April, ele é uma ótima história, é um ótimo desenvolvimento. Foi lançado no Brasil pela Panini, está completo em 11 volumes e é uma obra incrível, mas o anime, ele consegue se superar em alguns pontos. A dublagem dele é sensacional. A dublagem que eu falo é a original, né, japonesa, os dubladores, os seiyus. As vozes, você se apaixona pelos personagens, é algo incrível. E não tem como fugir, negar ou falar qualquer outra coisa, a não ser que Shigatsu wa Kimi no Uso é maravilhoso. E o anime, melhor ainda. Vamos então para mais uma aqui dessa lista, para entrar um pouco em polêmica. Ou não, né? Porque eu acho que quem conhece as duas obras concorda comigo. Que o anime de Attack on Titan, ele consegue ser muito superior ao mangá. E eu vou explicar por quê. Bom, assim, vocês sabem que ultimamente eu venho tendo, não vou falar problemas, mas tendo opiniões controversas sobre Shingeki. Shingeki é uma obra que, pô, sucesso absoluto, super cultuada. Hajime Sayama, ele conseguiu revolucionar de certa forma os shonens. E é um mangá, um anime que marcou época. Daqui a 20 anos a gente vai lembrar de Attack on Titan, do mesmo jeito que a gente lembra às vezes de Evangelion, de outras obras do passado. Mas a gente não tem como negar que tanto a arte quanto a escrita do Hajime Sayama, ela é um pouco conturbada, é um pouco complexa, é um pouco confusa em alguns momentos. Às vezes o uso excessivo de falas, ou às vezes a forma que ele coloca as informações no quadro e tudo mais. Eu muitas vezes lendo Shingeki eu tinha que voltar e vir de novo e voltar porque eu precisava compreender por completo o que estava acontecendo. Os personagens de Shingeki, eles são desenhados de uma forma assim, não muito bela nos mangás. Isso não é um problema. Isso é um problema quando às vezes você não sabe quem que é quem. Tem muitas vezes que eu tava lendo e não sabia, caraca, mas esse personagem é o fulano e o ciclano, eles são muito parecidos, cara. Quem que é quem aqui? Isso me incomodava muito. Já no anime, você, por ter o uso das cores, né, e por ter às vezes o elemento da narração do do overtalk, não é overtalk, tem um termo certo que é quando você tem aquela narração de fundo, o personagem com os pensamentos dele mostrando outra cena e tudo mais, tudo isso ajuda no decorrer, no desenvolvimento, no flow da história. A história flui muito melhor. Shingeki, pra quem não conhece é a história de um universo meio distópico, né? Em que a civilização vive rodeada por muralhas, porque inimigos, gigantes, titãs vivem do outro lado da muralha. E o personagem principal, o Eren, ele vive uma vida nessa civilização, nesses vilarejos, e acaba que a vila dele é atacada e ele jura vingança pelos monstros que acabaram com a vida dele e tudo mais. Então, essa é mais ou menos a história. Uma história que é de vingança, uma história de revanche, de tentar recuperar aquilo que foi perdido, de esperança em alguns momentos, mas que às vezes é muito mal escrita no mangá, pelo menos na minha opinião. Já no anime, muita coisa é corrigida, muita coisa é ajustada para fazer com que o fluxo seja melhor e que a leitura não, né? Você assistindo aquilo seja algo mais agradável. Então, Shingeki, na minha opinião, mangá ótimo, anime excelente, final mais ou menos, mas no geral é uma obra excelente. Todo mundo tem que conhecer Shingeki, eu acho que é unanimidade que é uma obra que marcou a época, vai virar um clássico, vai virar uma história cultuada e lembrada daqui a anos. Mas não muda o fato que a escrita do Hajime Sayama, ela é um pouquinho conturbada, então não percam esse detalhe aí quando você for ler Shingeki. E agora vamos fechar o nosso vídeo com mais uma obra que, na minha opinião, é excelente, é excepcional, debate assuntos fora do comum, mas que o anime tem um charme diferente. E esse charme vem até um pouco do tipo de animação que ela é, que eu não gosto no geral, mas nesse caso funciona muito bem, que é Beastars.
Beastars, a história do Legoshi, que é um lobo que não quer assumir muito seu lado carnívoro, né? Em uma sociedade antropomórfica, falei de primeira sem errar, em que os animais vivem como humanos e tudo mais, e existe uma divisão entre os vegetarianos, os carnívoros e... os herbívoros e os carnívoros. E o Legoshi não é um carnívoro, só que ele não aceita muito esse lado, até que ele se apaixona por uma coelhinha chamada Haru. Então ele se apaixona pela Haru, e por conta dessa paixão, ele acaba questionando, né, até mesmo a existência e os conceitos e as divisões, as castas sociais que existem. É uma história muito reflexiva, né? Porque o que acontece em Beastars acontece na vida real, tá? É uma retratação do mundo, na verdade, Beastars. E isso é muito interessante, notar a forma que isso é colocado e posto, né, em tela. A leitura de Beastars, ela é agradável, né, no geral. A arte é um pouco controversa, porque a Paru Itagaki, a autora, ela tem uma arte estilo meio próprio, né? Meio rabiscado, meio sem respeitar muito margem, borda, e ela faz do jeito que ela acha mais artístico ali a história. Isso não é problema, pode incomodar alguns, mas eu não tenho como fugir da frase e falar que, cara, a animação de Beastars me surpreende muito. Ela é uma animação que mistura um 3D com 2D, e ela é muito bem composta, muito bem feita, e no geral você não percebe às vezes momentos 3D, mas eles funcionam na narrativa, eles ajustam e mostram coisas diferentes. Então, no geral, a narrativa de Beastars, ela funciona muito bem no formato de anime. Ela aplica ali uma camada de melhoria muito grande para a história. E outra coisa também interessante é que Beastars trata bastante de teatro, né? Os personagens, eles fazem parte de um clube de teatro e tudo mais. E ver a atuação tanto dos personagens, né, da história, mas também dos dubladores, é muito incrível ver como eles se doam, como que eles constroem a tensão apenas na fala em alguns momentos, né? Você tem cenas ali que o personagem tá absurdamente putaço com o outro, você percebe só no tom de voz que aquilo está acontecendo. Então é muito sutil, é muito bem feito, é muito bem colocado. Então Beastars, na minha opinião, ele melhora muito, muito, muito mesmo no anime. Não quer dizer, de novo, como todas as obras, que o mangá seja ruim, mas a qualidade gráfica, a abertura da primeira temporada também, que é absurda, tudo isso faz de Beastars uma obra que tem uma melhoria grandiosa no anime em comparação ao mangá, e pra mim também faz ser mais uma dessas obras que o anime consegue superar e ser melhor que o mangá. Pessoal, é isso, essa é a minha lista, meus 4 títulos que eu escolhi. E você, quais são os seus títulos, ou o seu título que você colocaria que o anime consegue melhorar ou aprimorar o mangá? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, também saber a opinião de vocês sobre a minha lista, e também quero convidar você para continuar acompanhando aqui o Mochiroi, se inscrever no canal, ativar sininho, dar um like nesse vídeo, isso é importante, viu? Você não sabe como que é importante você deixar o seu like aqui e continuar acompanhando o nosso conteúdo. Quando eu falo para ativar o sininho para você receber todas as nossas notificações, e eu agradeço de coração todo mundo aqui que acompanha o Mochiroi, que tá do nosso lado aqui. A gente vem para um momento muito difícil, né? Quando eu falo a gente, é um Brasil, um mundo, e eu acho que essa troca de ideias que eu faço com vocês, esse bate-papo, isso é muito bacana e eu gosto de ouvir o que vocês têm a falar. Então, agradeço de coração, todo mundo, vocês acham que não, mas aqueles que sempre comentam, que sempre estão comentando aqui embaixo, eu guardo na memória e no coração cada um de vocês, e sou muito, muito grato mesmo. Ah, outra coisa, esse vídeo está saindo hoje aqui, uma terça-feira, quinta-feira, 20 horas da noite, JBC Festa, live aqui no Mochiroi, bate-papo com Ed Carlos Rodrigues e Marcelo Del Greco, vai ser sensacional. Vai ser tiros, porrada e bomba, vai ser maravilhoso, e eu quero todos vocês aqui para acompanhar essa live e também para descobrir qual que vai ser o anúncio que vai rolar. Vai ter um anúncio de mangá nessa live. Estão preparados? Eu já separei meu dinheirinho para esse anúncio. Eu espero que você também já esteja preparando o bolso, porque é algo fino, algo bom, e você não vai se arrepender. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado por todos, continue acompanhando o Mochiroi. Ah, de novo, não esquece de comentar aqui embaixo quais são os seus, ou o seu anime que você acha que consegue melhorar o mangá. Tô muito curioso para saber a opinião de vocês. Falou, valeu, até a próxima, pessoal. Falou, tchau, tchau.